Eu nunca pensei que o som de uma risada pudesse me cortar como uma faca, mas ali estava eu, parado na varanda de um resort em Florianópolis, ouvindo a gargalhada da minha esposa, Mariana, misturada à voz grave de outro homem. Era ele. O cara que eu sabia, no fundo, que existia, mas que eu fingia não ver. A câmara na minha mão tremia, não de frio, mas de raiva, de traição, de uma dor que não explica, só queima. Eu dei férias para ela. Paguei a viagem. E agora, ali, escondido como um idiota, eu os via juntos. Cada frame que eu gravava era um prego no caixão do que sobrou do meu orgulho. Meu nome é Wendel. Tenho 38 anos, sou engenheiro civil, e minha vida, até uns meses atrás, parecia um comercial de margarina, esposa linda, filha adolescente, casa própria no interior de São Paulo, um emprego estável. Mas a verdade é que a gente nunca sabe o que está acontecendo atrás das cortinas, né? Eu não sabia. Não até aquele e-mail anónimo chegar na minha caixa de entrada, com uma foto desfocada de Mariana de mãos dadas com um cara que eu nunca tinha visto. O texto era curto, você merece saber. E ali começou a rachadura. Eu e Mariana estávamos casados há 15 anos. Conheci ela na faculdade, ela estudava arquitetura, e eu me encantei com o jeito que ela falava sobre prédios como se fossem poesia. A gente se casou cedo, teve a Clara, nossa filha, com 23 anos. Tudo parecia perfeito. Mas, olhando para trás, eu vejo os sinais que ignorei, as mensagens que ela apagava rápido, as saídas com amigas que duravam até tarde, o jeito que ela desviava o olhar quando eu perguntava como foi o dia. Eu amava ela demais para desconfiar. Ou talvez eu só não quisesse enxergar. O e-mail mudou tudo. Eu comecei a prestar atenção. Notei que ela passava horas no celular, rindo sozinha, e quando eu perguntava, era sempre nada, só uma bobagem. Comecei a checar as coisas. O extrato do cartão mostrou jantares em restaurantes que eu nunca pisei. Uma vez, ela disse que ia para um congresso de arquitetura em Curitiba, mas o hotel confirmou que ela nunca fez check-in. Eu não queria acreditar, mas a dúvida é como um veneno, uma gota já te mata aos poucos. Foi aí que eu bolei o plano. Eu sabia que ela estava escondendo algo, mas confrontar sem provas seria pior. Ela ia negar, chorar, me chamar de louco. Então, eu decidi jogar o jogo dela. Propus uma viagem. Amor, você está tão estressada, que tal umas férias? Florianópolis, um resort daqueles chiques, só para você relaxar. Ela hesitou, mas aceitou rápido demais. Eu sabia que ela ia levar ele. E eu ia estar lá, com uma câmera, para gravar tudo. Cheguei ao resort um dia antes, me hospedei num quarto simples, longe do prédio principal. Fiz questão de pagar tudo em dinheiro, para não deixar rastros. Aluguei uma câmera boa, com zoom, e passei a noite estudando o manual. Eu não era nenhum detetive, mas a raiva me dava fogo. No dia seguinte, lá estavam eles. Mariana, com aquele vestido azul que eu amei quando comprei para ela, e ele, um cara alto, cabelo grisalho, terno descontraído, como se fosse dono do mundo. O nome dele, eu descobri depois, era Rafael. Um arquiteto famoso, chefe dela na firma onde ela trabalhava. O cara que, segundo o LinkedIn, era casado e tinha 2 filhos. Eu os segui pelo resort, mantendo distância. Eles riam, se abraçavam, tomavam drinks na piscina. Cada clique da câmera era como um soco no meu estômago, mas eu não parava. Eu precisava daquilo. Não só para provar para mim mesmo, mas para ter algo concreto. Algo que ela não pudesse negar. A raiva misturada com a dor formava um nó no peito, mas também me dava uma clareza estranha. Eu não queria só expor a traição. Eu queria que ela sentisse o peso do que fez. Naquela noite, eles jantaram num restaurante à beira-mar. Eu estava a uns 50 metros, escondido atrás de umas palmeiras, gravando. O jeito que ele tocava a mão dela, o jeito que ela sorria. Eu conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que ela me dava quando a gente começou a namorar. Ver aquilo sendo direcionado para outro cara era como perder um pedaço de mim. Mas eu não chorei. Não ali. Eu só gravei. Cada segundo. Quando voltei para o quarto, assisti ao vídeo. Era pior do que eu imaginava. Não era só uma aventura. Tinha algo mais profundo ali, uma intimidade que me fez questionar tudo. Será que ela já amava ele? Será que eu fui só um degrau para ela chegar onde queria? Eu não dormi. Passei a noite olhando para o teto, com a câmera ao lado, pensando no que fazer com aquele material confrontar. Divulgar. Destruir a vida dos dois. Eu não sabia. Mas uma coisa era certa, eu não ia deixar isso passar. No dia seguinte, decidi seguir os dois até a praia. Eles alugaram um barco para um passeio.
Eu fui atrás, num outro barco, com um guia local que não fazia perguntas. A câmara estava comigo, e eu gravei eles rindo, se beijando, como se o mundo fosse só deles. O mar brilhava, o sol estava perfeito, e eu só pensava em como aquele cenário lindo escondia algo tão podre. Foi ali que eu comecei a planejar a vingança de verdade. Não ia ser só um confronto. Ia ser algo que eles nunca esqueceriam. Voltei para o resort e comecei a organizar as ideias. Primeiro, eu precisava saber mais sobre Rafael. Quem era ele? O que ele tinha a perder? Pesquisei tudo que pude no celular. Ele era sócio da firma de arquitetura, tinha uma reputação impecável, palestras em congressos, prémios. Mas também tinha uma esposa, Fernanda, e 2 filhos adolescentes. Eu me peguei pensando nela, na Fernanda. Será que ela sabia? Será que ela merecia saber? E a minha filha, Clara? Como ela ia reagir se soubesse da mãe? Eu estava perdido no mar de perguntas, mas uma coisa eu sabia, aquela câmara era minha arma. E eu ia usar ela. Não só para destruir o que eles tinham, mas para garantir que Mariana sentisse o mesmo vazio que eu estava sentindo. A vingança estava começando a tomar forma na minha cabeça, e eu sabia que, quando terminasse, nada seria como antes. Vingança Silenciosa, parte 2. A manhã seguinte no resort era um daqueles dias que parecem feitos para enganar. O céu estava azul, o mar calmo, e o cheiro de café fresco vinha do restaurante. Mas eu não sentia nada disso. Meu mundo estava em preto e branco, com a raiva pulsando como uma dor de cabeça que não passa. Eu estava sentado na varanda do meu quarto, olhando as imagens na câmara, revendo cada frame como se pudesse encontrar ali uma explicação para o que estava acontecendo. Não tinha. Só tinha a verdade crua, Mariana me traiu. E Rafael, o cara que ela escolheu, era o tipo de homem que achava que podia ter tudo sem pagar preço nenhum. Eu sabia que precisava agir com calma. A raiva me fazia querer correr até eles, jogar a câmara na cara dela e gritar para o mundo ouvir. Mas isso não era suficiente. Não era só sobre expor a traição. Eu queria que eles sentissem o peso, que entendessem o que é perder algo que importa. Então, comecei a planejar com mais cuidado. Primeiro, eu precisava saber tudo sobre Rafael. Quem ele era fora das redes sociais, fora das fotos de congressos e dos ternos caros. Eu precisava de algo que o fizesse tremer. Usei o Wi-Fi do resort para cavar mais fundo. Encontrei o site da firma de arquitetura onde ele e Mariana trabalhavam. A Arqueviva era uma empresa grande, com projetos em São Paulo, Rio e até fora do país. Rafael era o cara principal, o sócio majoritário. Tinha entrevistas dele falando sobre visão sustentável e arquitetura com alma. Que ironia! Um cara que falava de alma enquanto destruía a minha. Mas o que me chamou a atenção foi uma matéria antiga, de uns 5 anos atrás, sobre um escândalo na firma. Um projeto que deu errado, algo sobre licitações suspeitas. O nome de Rafael aparecia, mas ele saiu ileso. Aquilo ficou na minha cabeça. Será que ele tinha mais segredos? Enquanto eu pesquisava, recebi uma ligação da Clara, minha filha. Ela estava em casa, com a minha irmã, Lúcia, que ficou cuidando dela enquanto eu e Mariana estávamos de férias. A voz dela era tão leve, tão cheia de vida, que quase me quebrou. Pai, está tudo bem. A mãe está gostando da viagem. Eu engoli seco e disse que sim, que estava tudo ótimo. Mas cada palavra era uma mentira que pesava. Clara não merecia isso. Ela tinha 14 anos, era uma menina sensível, que amava a mãe acima de tudo. Como eu ia contar para ela? Como eu ia explicar que a mãe dela, a mulher que ela admirava, estava traindo a gente? Desliguei o telefone e voltei para as imagens. Eu precisava focar. Resolvi que o próximo passo era entrar em contato com a esposa do Rafael, a Fernanda. Não era só vingança contra Mariana. Era sobre fazer a Rafael pagar também. Encontrei o perfil dela no Instagram. Ela parecia uma mulher comum, mãe dedicada, postava fotos dos filhos, de viagens, de jantares em família. Nada indicava que ela sabia do caso. Eu me senti mal por um momento, pensando em como ela reagiria. Mas a raiva falou mais alto. Ela precisava saber. E eu ia garantir que soubesse. Mandei uma mensagem anônima para a Fernanda, usando um e-mail temporário. Não coloquei as imagens ainda, só escrevi: seu marido está em Florianópolis com outra mulher. Quer provas? Eu sabia que era arriscado, mas também sabia que ela ia querer saber mais. Quem não gostaria? Enquanto esperava uma resposta, voltei a seguir Mariana e Rafael. Eles estavam na piscina do resort, rindo como se não tivessem nenhuma preocupação. Eu gravei mais, cada risada, cada toque.
A câmara estava virando uma extensão de mim, uma forma de canalizar a dor. Naquela noite, Fernanda respondeu. A mensagem era curta: quem é você? Que provas são essas? Eu hesitei. Parte de mim queria enviar tudo ali, acabar com a farsa. Mas eu sabia que precisava de mais. Não era só sobre mandar um vídeo e pronto. Eu queria que a verdade chegasse como uma bomba, no momento certo. Respondi: você vai saber em breve. Só confie que é verdade. Eu não queria me expor ainda. Não era só sobre proteger minha identidade, mas sobre controlar o jogo. Enquanto isso, comecei a perceber que a vingança estava mudando algo em mim. Eu não era mais só o Wendell, o cara pacato que levava a filha para a escola e fazia churrasco no fim de semana. Estava nascendo uma versão de mim que eu não conhecia. Alguém frio, calculista, que não ia parar até ver tudo desmoronar. E isso me assustava, mas também me dava uma estranha sensação de poder. Pela primeira vez em meses, eu sentia que tinha controle. No dia seguinte, decidi que precisava de mais informações sobre o passado de Rafael. Se ele já tinha se envolvido em algo sujo antes, talvez tivesse mais esqueletos no armário. Contratei um detetive particular, um cara chamado Eduardo, que um amigo meu indicou. Mandei um e-mail para ele, explicando o mínimo possível, mas deixando claro que queria tudo sobre Rafael, finanças, negócios, qualquer coisa que pudesse ser usada contra ele. Eduardo respondeu rápido, disse que ia começar a investigar e que me daria notícias em alguns dias. O preço era alto, mas eu não me importei. Dinheiro era o de menos agora. Enquanto esperava, continuei gravando. Mariana e Rafael pareciam cada vez mais à vontade. Eles passeavam de mãos dadas, jantavam em restaurantes caros, e eu estava lá, sempre a poucos metros, com a câmera. Uma noite, eles foram para um bar na praia, e eu ouvi ele falando sobre um projeto novo da firma, algo grande, com investidores estrangeiros. Mariana parecia empolgada, como se fosse parte daquilo. Aquilo me deu uma ideia. E se eu pudesse usar as imagens não só para expor o caso, mas para atingir a carreira deles? A firma era o orgulho do Rafael. E Mariana, bom, ela vivia para aquele trabalho. Destruir isso seria pior que qualquer confronto. Eu estava começando a enxergar o caminho. Não era só sobre mostrar o vídeo para Fernanda ou confrontar Mariana. Era sobre fazer eles perderem tudo que importava, a reputação, o status, o futuro. Mas eu sabia que precisava ser cuidadoso. Um passo errado, e eu podia acabar como o vilão da história. E tinha a Clara. Como eu ia proteger ela disso tudo? Como ia garantir que ela não me odiasse pelo que eu estava planejando? A noite terminou com uma imagem que não sai da minha cabeça, Mariana e Rafael dançando num bar, com luzes coloridas piscando ao fundo. Eles pareciam tão felizes, tão alheios ao que estava vindo. E eu, com a câmera na mão, senti um frio na espinha. Não era mais só dor. Era determinação. Eu ia fazer eles pagarem. E ia ser do meu jeito. Vingança Silenciosa, parte 3. O sol de Florianópolis parecia zombar de mim enquanto eu tomava café na lanchonete do resort, olhando para o horizonte. Era o quarto dia da viagem, e eu já tinha horas de gravações. Mariana e Rafael na piscina, no barco, no bar, rindo, se tocando, vivendo uma vida que não incluía eu. A câmara estava cheia de provas, mas eu ainda não sabia exatamente como usar elas. Era como segurar uma granada sem saber onde jogar. A raiva me fazia querer explodir tudo, mas a parte de mim que ainda pensava na Clara, na nossa filha, pedia cautela. Eu não queria que ela pagasse pelo erro da mãe. Enquanto eu tomava o café, recebi um e-mail do Eduardo, o detetive. Ele tinha começado a investigação sobre Rafael e já encontrou algumas coisas interessantes. Nada de escândalos bombásticos ainda, mas ele descobriu que Rafael tinha uma conta offshore em um paraíso fiscal. Não era ilegal, mas levantava suspeitas. Porque um arquiteto, mesmo sendo rico, precisava de uma conta assim. Eduardo também mencionou que a Arquê Viva, a firma do Rafael, estava negociando um contrato milionário com uma construtora americana. Se algo desse errado, podia ser um golpe grande na reputação dele, aquilo era o ouro. Eu pedi para ele cavar mais, especialmente sobre qualquer ligação entre Rafael e irregularidades na firma. Enquanto isso, Fernanda, a esposa do Rafael, mandou outra mensagem. Se você tem provas, me mostre. Não brinque comigo. O tom dela era de desespero, e eu quase senti pena. Quase. Mas a imagem da Mariana rindo com ele na praia apagou qualquer compaixão. Respondi com cuidado: você vai ter as provas no momento certo. Só tenha paciência. Eu não queria mandar o vídeo ainda. Não porque eu estava com medo, mas porque eu queria que o impacto fosse maior. Queria que ela visse tudo de uma vez, no pior momento possível para eles.
Naquele dia, Mariana e Rafael foram para uma trilha ecológica perto do resort. Eu fui atrás, mantendo distância, com a câmera escondida numa mochila. Eles caminhavam de mãos dadas, parando para tirar fotos do mar. Em um momento, vi ela abraçar ele de um jeito que nunca me abraçou. Era como se ela tivesse esquecido que eu existia. A dor veio forte, mas eu transformei ela em combustível. Cada clique da câmera era um passo para a minha vingança. Quando voltei para o quarto, comecei a organizar as gravações. Separei os vídeos por dia, por momento, e fiz anotações sobre o que cada um mostrava. Tinha uma pasta no meu notebook chamada Provas. Era quase obsessivo, mas eu precisava disso para manter a sanidade. Enquanto organizava, pensei na Clara. Ela me ligou de novo naquela tarde, perguntando quando a mãe ia voltar. "Tô com saudade dela, pai." Eu disse que logo ela estaria em casa, mas a verdade é que eu não sabia como seria quando isso acontecesse. Como eu ia olhar para a Mariana sabendo de tudo. Como ia fingir que estava tudo bem na frente da nossa filha. Decidi que precisava de um plano mais claro. A vingança não podia ser só emocional. Tinha que atingir eles onde doía mais: a carreira, a reputação, o orgulho. Resolvi que ia usar as gravações para expor o caso, mas não de qualquer jeito. Eu ia mandar o vídeo para a Fernanda, sim, mas também ia garantir que os colegas da firma, os investidores, todo mundo soubesse quem Rafael realmente era. E Mariana? Ela ia perder o emprego que amava, a imagem de profissional brilhante. Mas eu precisava fazer isso sem me expor, sem virar o cara que destruiu a família por ciúmes. Naquela noite, recebi outra mensagem do Eduardo. Ele encontrou algo grande, um e-mail vazado de anos atrás, onde Rafael discutia um acerto com um político local para garantir uma licitação. Não era prova suficiente para um processo, mas era o tipo de coisa que, se viesse à tona, ia manchar a imagem dele. Eu pedi para o Eduardo me mandar tudo que ele tinha e comecei a pensar em como usar isso. Talvez eu pudesse vazar o caso para as redes sociais, de forma anónima, claro. Ou mandar para as pessoas certas na firma. Mas ainda não era o momento. Eu precisava de mais. Enquanto pensava, vi Mariana e Rafael voltando para o resort. Eles estavam bronzeados, felizes, como se o mundo fosse perfeito. Eu estava a poucos metros, escondido atrás de uma van, gravando. Em um momento, ele disse algo no ouvido dela, e ela riu alto, jogando a cabeça para trás. Aquele som, aquela risada, era como um tapa na cara. Eu sabia que não podia mais esperar. A vingança estava-se formando, e eu estava pronto para puxar o gatilho. Mas aí veio a dúvida. E se eu estivesse indo longe demais? E se, no fim, eu me tornasse um monstro? Eu pensava na Clara, no rosto dela, na forma como ela me abraçava e dizia: "Te amo, pai." Será que valia a pena destruir tudo por causa da traição? A raiva dizia que sim, mas uma vozinha no fundo da minha cabeça dizia para tomar cuidado. Eu estava no meio de um jogo perigoso, e qualquer erro podia me custar caro. Decidi que o próximo passo era voltar para casa antes deles. Eu precisava de tempo para organizar tudo, falar com o Eduardo, preparar o terreno. Deixei Florianópolis no dia seguinte, com a câmera e o notebook cheios de provas. No avião, olhando pela janela, senti um vazio. Não era mais só sobre Mariana e Rafael. Era sobre quem eu estava me tornando. E, pela primeira vez, eu não tinha certeza se gostava disso. Vingança Silenciosa, parte 4. De volta a São Paulo, a casa parecia um museu do que minha vida já foi. As fotos na estante, o sofá onde eu e Mariana assistíamos séries, a mesa onde a Clara fazia lição de casa, tudo parecia falso, como cenário de um filme que eu não queria mais assistir. Eu tinha deixado Florianópolis com a câmera cheia de vídeos e a cabeça cheia de planos, mas estar em casa trouxe um peso novo. Era como se a realidade tivesse me alcançado. Eu não era só um cara traído planejando uma vingança. Era um pai, um marido, alguém que ainda amava a mulher que me apunhalou pelas costas. Clara me recebeu com um abraço apertado. "Cadê a mãe, pai?" "Ela não vinha com você." Eu inventei uma desculpa, disse que Mariana precisava ficar mais uns dias por causa de um projeto. A mentira saiu fácil, mas deixou um gosto amargo. Clara sorriu, acreditou, e foi para o quarto ouvir música. Eu fiquei na sala, olhando para o celular, esperando notícias do Eduardo, o detetive. Ele tinha prometido mais informações sobre Rafael, e eu estava contando com isso para decidir o meu próximo passo. Naquela noite, organizei as gravações no notebook. Separei tudo em pastas: piscina, barco, restaurante, trilha. Cada vídeo era uma facada, mas eu assistia mesmo assim. Precisava manter a raiva viva. Enquanto editava, recebi um e-mail do Eduardo. Ele tinha conseguido mais coisas,
Documentos que sugeriam que Rafael usava a Arquiviva para desviar dinheiro de projetos. Não era uma prova concreta, mas era o suficiente para levantar suspeitas. Ele também encontrou uma troca de mensagens entre Rafael e um advogado, falando sobre limpar um problema antigo. Parecia que o escândalo da licitação, anos atrás, não era tão enterrado quanto Rafael pensava. Com isso na mão, comecei a montar o plano final. A ideia era simples, mas cruel. Eu ia mandar os vídeos para Fernanda, a esposa do Rafael, junto com uma cópia dos documentos que o Eduardo encontrou. Mas não ia parar aí. Ia enviar tudo anonimamente para os principais clientes da Arquiviva, para os colegas de trabalho da Mariana, para as pessoas que admiravam o Rafael. A traição ia ser exposta, e a carreira dele ia desmoronar junto. Mariana, que vivia para aquele emprego, ia sentir o impacto. Eles iam perder tudo. Mas antes, eu precisava falar com a Lúcia, minha irmã. Ela era a única pessoa em quem eu confiava para desabafar. Liguei para ela e contei tudo, sem esconder nada. A traição, os vídeos, o plano. Ela ouviu em silêncio, e quando terminei, disse: Wendel, você tem certeza disso? Pense na Clara. Se você fizer isso, não tem volta. Ela estava certa, e isso me fez parar. Eu estava tão cego pela raiva que esqueci do estrago que isso podia causar na minha filha. Mas a dor da traição falava mais alto. Eu disse para a Lúcia que ia pensar, mas no fundo, eu já estava decidido. Na manhã seguinte, Mariana ligou. A voz dela era leve, como se nada tivesse acontecido. Tô voltando amanhã, amor. Tô morrendo de saudade. Eu fingi entusiasmo, mas cada palavra dela era como veneno. Perguntei como foi a viagem, e ela disse que foi relaxante. Relaxante. A palavra ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu olhava para os vídeos no notebook. Eu sabia que precisava agir antes que ela chegasse. Mandei um e-mail para a Fernanda, anexando um dos vídeos mais curtos, onde Rafael e Mariana se beijavam no barco. Escrevi: isso é só o começo. Seu marido e a Mariana, minha esposa, estão juntos há meses. Tenho mais provas. Quer ver? Também incluí uma cópia do documento sobre a conta offshore do Rafael. Não assinei, claro. Queria que ela sentisse o mesmo choque que eu senti. Enquanto esperava a resposta, comecei a preparar o resto. Criei um e-mail anónimo e montei uma lista de contatos, os diretores da Arquiviva, os principais clientes, até alguns jornalistas que cobriam arquitetura. O plano era mandar tudo de uma vez, no momento certo, para causar o maior impacto possível. Mas antes, eu precisava confrontar Mariana. Não com gritos ou acusações. Eu queria que ela visse os vídeos, que soubesse que eu sabia de tudo. Queria ver o rosto dela desmoronar. Naquela noite, Clara veio-me perguntar se podia convidar umas amigas para casa no fim de semana. Olhando para ela, tão inocente, tão alheia ao que estava acontecendo, senti um aperto no peito. Como eu ia explicar isso para ela? Como ia proteger ela do que vinha por aí? Prometi a mim mesmo que, não importa o que acontecesse, eu ia manter ela fora disso. A vingança era contra Mariana e Rafael, não contra nossa filha. Quando fui dormir, ou melhor, quando tentei dormir, a imagem da Mariana rindo com ele não saía da minha cabeça. Eu estava no limite. A raiva, a dor, a traição, tudo misturado num bolo que eu não conseguia engolir. Mas uma coisa era certa, quando ela chegasse, eu ia estar pronto. E ela ia ver que eu não era o idiota que ela pensava. Vingança Silenciosa, parte 5. O dia que Mariana voltou para casa foi como caminhar na corda bamba. Eu sabia que estava segurando uma bomba, e qualquer movimento errado podia fazer tudo explodir. Ela chegou à noite, com uma mala cheia de roupas cheirando a praia e um sorriso que, para mim, era uma máscara. Wendel, que saudade, ela disse, me abraçando. Eu retribuí, mas meu corpo estava rígido, como se tivesse esquecido como fazer aquilo. Clara correu para abraçar a mãe, e por um momento, vendo as duas juntas, quase esqueci da raiva. Quase. Naquela noite, enquanto Mariana tomava banho, chequei o celular dela. Eu nunca tinha feito isso antes, mas a desconfiança já estava enraizada. Encontrei mensagens do Rafael. Eram poucas, mas o suficiente, saudade de Floripa, quando a gente se vê de novo. Meu sangue ferveu. Ela estava ali, na nossa casa, agindo como se nada tivesse acontecido, enquanto planejava o próximo encontro. Peguei meu notebook e abri os vídeos, só para me lembrar do que estava em jogo. No dia seguinte, Fernanda respondeu meu e-mail. Quero tudo que você tem. Não vou deixar isso passar. O tom dela era de fúria, e eu sabia que ela estava tão quebrada quanto eu. Enviei mais vídeos e os documentos do Eduardo, tudo anonimamente.
Disse para ela que, se quisesse, podia usar aquilo como quisesse. Eu sabia que ela ia fazer barulho. E era exatamente isso que eu queria. Enquanto isso, decidi que era hora de confrontar Mariana. Mas não ia ser uma briga comum. Eu queria que ela visse tudo, que sentisse o peso. Esperei até a Clara ir para a escola e chamei Mariana para a sala. Preciso te mostrar uma coisa, eu disse, com a voz mais calma que consegui. Ela franziu a testa, confusa, mas sentou no sofá. Liguei o notebook na TV e coloquei o vídeo do barco, onde ela e Rafael se beijavam. O rosto dela mudou na hora. Primeiro, choque. Depois, pânico. Vendel, isso não é, ela começou, mas eu levantei a mão. Não mente. Eu vi tudo. Estive em Florianópolis. Gravei tudo. Ela ficou pálida, os olhos marejados. Por que você fez isso? Ela perguntou, como se eu fosse o vilão. Aquilo me quebrou. Porque eu fiz isso. Você está brincando, Mariana. Você me traiu. Com seu chefe. Durante meses. Ela tentou-se explicar, disse que estava confusa, que não sabia como terminou assim, mas eu não escutei. Só queria que ela sentisse a mesma dor que eu sentia. Depois do confronto, ela chorou, pediu desculpas, disse que me amava. Mas as palavras não significavam nada. Eu disse que precisava de tempo, que ela devia dormir no quarto de hóspedes. Ela aceitou, sem discutir. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. O verdadeiro golpe estava vindo. Naquela tarde, Fernanda me escreveu de novo. Ela tinha mostrado os vídeos para os filhos e confrontado Rafael. Ele negou no começo, mas quando viu as provas, desmoronou. Fernanda disse que ia pedir o divórcio e que queria expor tudo. Eu incentivei. Faça o que achar melhor, escrevi. Eles precisam pagar. Eu sabia que, se ela vazasse os vídeos, a carreira do Rafael ia sofrer. E a da Mariana também. Enquanto isso, mandei os vídeos e os documentos do Eduardo para um jornalista que cobria arquitetura, anonimamente. Escrevi uma nota dizendo que a Arqueviva estava envolvida em irregularidades e que o sócio principal, Rafael, tinha um caso com uma funcionária casada. Sabia que isso ia gerar um escândalo. E era exatamente o que eu queria. Naquela noite, Clara perguntou por que a mãe estava tão quieta. Eu disse que a gente estava resolvendo umas coisas, mas que ela não precisava se preocupar. Mas ela se preocupou. Ela sempre foi esperta, percebia tudo. Vocês vão se separar, né? Ela perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu abracei ela e disse que ia fazer tudo para proteger ela. Mas no fundo, eu sabia que o estrago já estava feito. O dia terminou com uma ligação do Eduardo. Ele tinha mais uma bomba. Rafael estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. Não era só uma conta offshore. Tinha movimentações estranhas, ligadas a projetos da Arqueviva. Se isso vazasse, era o fim dele. Eu disse para o Eduardo mandar tudo para mim. A vingança estava quase completa, mas eu ainda precisava decidir como usar essa última carta. Vingança Silenciosa, parte 6. Os dias seguintes foram um caos controlado. Mariana mal falava comigo, ficava trancada no quarto de hóspedes, chorando ou olhando para o celular. Eu não sentia pena. Cada vez que pensava nela com Rafael, a raiva voltava com força total. Mas eu também não sentia prazer. A vingança, que no começo parecia uma forma de recuperar o controle, agora estava-me consumindo. Eu olhava para Clara, rindo com as amigas na sala, e me perguntava se valia a pena. Mas já era tarde para voltar atrás. O jornalista que recebeu os vídeos e documentos publicou uma matéria. Não citou nomes diretamente, mas deu dicas claras. Um arquiteto renomado de São Paulo, envolvido em um caso extraconjugal, pode estar ligado a irregularidades em sua firma. A matéria explodiu nas redes. A Arqueviva emitiu uma nota dizendo que estava investigando, mas o dano estava feito. Clientes começaram a cancelar contratos, e Rafael foi afastado da diretoria enquanto a investigação rolava. Mariana, que era uma das estrelas da firma, também foi suspensa. Eu lia os comentários nas redes, anonimamente, claro. Alguns defendiam Rafael, dizendo que era só fofoca. Outros pediam mais detalhes. Fernanda, a esposa dele, não ficou quieta. Ela postou no Instagram, sem citar nomes, mas com uma indireta clara, a verdade sempre vem à tona. E quem trai, paga. Eu sabia que ela estava falando dele. E sabia que os vídeos que mandei para ela foram estupim. Enquanto isso, em casa, a tensão era insuportável. Mariana tentou falar comigo de novo, pediu para a gente ir para a terapia, disse que queria salvar o casamento. Mas eu não conseguia nem olhar para ela.
Você destruiu tudo, Mariana. Não tem volta, eu disse. Ela chorou, mas não discutiu. Acho que, no fundo, ela sabia que o que fez era imperdoável. Clara começou a perceber que algo estava errado. Ela me perguntou diretamente: pai, o que está acontecendo? Por que a mãe está tão estranha? Eu não queria contar a verdade, mas também não queria mentir mais. Disse que a gente estava passando por um momento difícil e que eu ia proteger ela, não importa o que acontecesse. Ela não insistiu, mas vi nos olhos dela que ela sabia que era sério. Enquanto isso, recebi os últimos documentos do Eduardo. A investigação sobre Rafael estava avançando. Tinha provas de transferências suspeitas, conversas com políticos, até um suborno disfarçado de consultoria. Eu não sabia se ia usar isso, mas guardei tudo. Era como ter uma arma carregada, pronta para disparar. Decidi que era hora de finalizar a vingança. Mandei um último e-mail para os diretores da Arqueviva, com os vídeos e os documentos. Também enviei para um blog de fofocas de arquitetura, sabendo que eles não teriam escrúpulos para publicar. Em poucos dias, o nome do Rafael estava em todas as redes, ligado a traição e corrupção. Mariana, que aparecia nos vídeos, também foi arrastada. A carreira dos dois estava em pedaços. Mas, no meio disso tudo, comecei a sentir um vazio. A vingança não trouxe a paz que eu esperava. Eu olhava para Clara, para o nosso lar destruído, e pensava: valeu a pena. Eu tinha conseguido o que queria. Rafael perdeu a firma, a esposa, a reputação. Mariana perdeu o emprego e a imagem de mulher perfeita. Mas eu também perdi. Perdi a família que achei que tinha, a confiança, a esperança. Naquela noite, sentei com Clara e contei uma versão leve da verdade. Disse que a mãe tinha feito algo errado, que a gente ia se separar, mas que eu sempre ia estar ali para ela. Ela chorou, me abraçou e disse que me amava. Foi a única coisa que me segurou naquele momento. Vingança Silenciosa, parte 7. Um mês depois, a poeira ainda não tinha baixado. Rafael foi oficialmente demitido da Arqueviva, e a firma estava enfrentando uma crise atrás da outra. Mariana conseguiu um emprego novo, mas numa empresa pequena, longe do glamour que ela amava. Ela se mudou para um apartamento alugado, e a Clara ficou comigo. A separação foi oficializada, e eu lutei para ter a guarda da nossa filha. Não porque eu quisesse punir Mariana, mas porque Clara precisava de estabilidade, e eu era o único que podia dar isso agora. A vingança, que no começo parecia tão justa, deixou um gosto amargo. Eu consegui o que queria, Rafael e Mariana pagaram caro. Ele perdeu tudo, a carreira, a família, o respeito. Ela perdeu o emprego dos sonhos e a imagem que construiu. Mas eu também paguei um preço. Clara, mesmo sendo forte, estava machucada. Ela não falava muito da mãe, mas eu sabia que sentia falta dela. E eu estava tentando reconstruir minha vida, mas a dor ainda estava lá, como uma cicatriz que não some. Fernanda, a esposa do Rafael, seguiu em frente. Ela postava fotos com os filhos, falando sobre novos começos. Eu nunca falei com ela diretamente, mas senti que, de alguma forma, a gente estava ligado pelo mesmo vazio. Ela agradeceu anonimamente pelo e-mail, disse que as provas mudaram a vida dela. Não sei se foi para o bem ou para o mal, mas ela parecia mais livre. Enquanto isso, eu comecei a terapia. Não porque eu queria, mas porque a Lúcia, minha irmã, insistiu. Ela disse que eu precisava cuidar de mim, para ser o pai que a Clara precisava. E ela estava certa. A terapia me fez enxergar que a vingança, embora tenha destruído eles, também me destruiu um pouco. Eu não era mais o mesmo Wendel. Tinha uma parte de mim que ficou em Florianópolis, com aquela câmara na mão, gravando o fim do meu mundo. Hoje, eu foco na Clara. Levo ela para a escola, ajudo com os deveres, tento fazer ela rir. Às vezes, ela pergunta da mãe, e eu digo que ela sempre vai ter a mãe dela, mas que agora é diferente. Mariana liga às vezes, pede para ver a Clara, e eu deixo. Não por ela, mas pela nossa filha. Eu não sinto mais raiva. Só um vazio que, aos poucos, está sendo preenchido por momentos com a Clara, pela vida que a gente está construindo. Olhando para trás, eu me pergunto se faria tudo de novo. A resposta é não. Não porque eu me arrependo de ter feito eles pagarem, mas porque eu sei que a vingança não conserta nada. Ela só destrói. E, no fim, o que sobra é você, tentando juntar os pedaços.